Oi. E Oswaldo, tudo Bem, bom? bem, Fabio. Boa noite. Boa noite, tudo jóia? Tudo jóia? Pessoal entrando aí. Sim, 5 pessoas. Isso, vamos começar com Portas e Paz? Sim, Vamos lá, hoje mensagem 191, remorso. Todos os acontecimentos de uma vida são eternos em nossa consciência. Nossa consciência nos reprova pelas faltas que cometemos, gerando assim o remorso, um sentimento que perturba o equilíbrio da nossa alma quando fazemos algo. Quando fazemos algo, nem pensamos nas consequências mais adiante. Esquecemos que a consciência nos cobra, e isso fica latente, pulsando dentro de nós. Não dormimos em paz, não desenvolvemos nossa capacidade de superação. Tudo isso porque não pensamos antes de agir. Depois nos cobramos. Por que não fiz enquanto pude? Por que não falei daquela forma? Por que deixei de abraçar? Por que deixei de falar que amo? Por que fui tão intolerante? Por que perdi a paciência? Por que não fui humilde? Por que não perdoei? São perguntas pertinentes às nossas faltas. Veja se você está em falta com a sua consciência antes de fazer algo a alguém. Reflita nas consequências que lhe trará posteriormente. Ninguém está livre dessa cobrança. Procure ser tolerante em todas as circunstâncias, para que sua consciência não cobre de você amanhã e o remorso não seja seu companheiro. Então, essa mensagem aqui acho que é para a gente pensar mais antes de agir, né? A gente ter mais paciência, mais paz de espírito, né? No momento de raiva, no momento de tensão, porque a gente não vem se arrepender lá na frente. Então tem o arrependimento, né? E tem um sentimento que esse arrependimento traz, que é o remorso. Então a gente tem que pensar um pouquinho mais antes de fazer as coisas, e para a gente ter esse, esse discernimento, né? A gente precisa se autoconhecer um pouquinho mais, né? Para a gente não tomar os pés pelas mãos, como se dizem por aí, né, Oswaldo? é interessante, né? Remorso, uma palavra muito falada, é algo de que eu não fiz direito, algo que eu fiz errado, algo que eu não fiz, deveria ter feito, algo que eu fiz e não deveria ter feito, né? E ele fala refletir, pensar, né? Não deixar se levar, né, pelas emoções, o agir por agir. E acho que bem tudo que a gente tem falado, esse capítulo que a gente está estudando, né, que é caridade. Caridade é isso, né? Você pensar na hora de falar, medir, né, as palavras, medir, né, o que se está falando para o outro, preocupado, né, com o outro, porque quando a gente pensa só na gente, né, que é o egoísmo, a gente faz isso, né, age sem pensar nas consequências, né? E o remorso é o quê? É as consequências daquilo que foi feito. A gente, quando estuda, né, fala bastante em livre-arbítrio, é mais ou menos isso, né? As pessoas adoram o livre-arbítrio, né? Ah, mas a gente não tem livre-arbítrio, mas a gente não tem. Livre-arbítrio tem, né? Livre-arbítrio é a liberdade de se fazer o que quiser, né? Mas tem a responsabilidade daquilo que faz e pagar pelas consequências do que fez, né? Isso é a justiça de Deus, isso é reencarnação. Se não houver reencarnação, ninguém repara o mal feito, né? Então a gente, quando fala em reencarnação, a gente está tentando reparar o mal praticado lá atrás. Mas quando a gente começa a obter essa consciência, você passa a não mais, né, responder, você começa a agir antes, pensando antes, para que não tenha uma consequência ruim lá na frente. O dia que a gente conseguir, na verdade, fazer isso, a gente tira do caminho, né, a gente tira da nossa vida um monte de coisa errada, né, que talvez você tenha que pagar se você não pensar. Quando você pensa antes de agir, quando você se preocupa com o outro, você acaba não fazendo coisas erradas. E quando nós não fazemos coisas erradas, nós não temos o que reparar, né? Não temos o que pagar para a justiça de Deus. É quando a gente começa a entender e quando a gente começa, na verdade, a evoluir.
Lembrando que o remorso, né, já é um estágio já que da nossa evolução, né? A pessoa que faz o mal e nem tem remorso, está muito atrás daquele que faz o mal e já tem o remorso, né? Porque já é a sua sabedoria, a sua consciência já te cobrando do que é certo, né? Por mais que você fez errado, você já tem a ciência que fez errado e sua própria consciência já está cobrando. Então, já é uma evolução, né? Do que as pessoas que nem remorso têm, né? Sim, já é uma, como diz, né, já adiantou um pouquinho, mas como eu falei, quando a gente conseguir, na verdade, entender os ensinamentos de Jesus dessa forma, da caridade, quando eu me preocupar realmente com o outro, eu já não faço mais, né, muita das coisas. Mas a gente ainda vai conseguir chegar lá, sim. Daí vem aquela passagem, né? Quanto mais lhe é dado, mais será Sim, cobrado. Pessoa que não tem nada de conhecimento espiritual, nada de conhecimento espírita, né? Nada de conhecimento religioso, ela acaba não sendo cobrado pela sua própria não, consciência, né? E ela não segue a teve vida sentimento. sem se preocupar com nada. Então, quanto mais será dado, mais será cobrado, é isso. A cobrança vem, a dor vem, mas é uma dor que traz para algo melhor, né? E faz você Evolução. se melhorar em certos pontos, pensar o mal que vai fazer antes de fazê-lo, né? Isso, pensar antecipado. É o que a gente Isso. falou, não agir por impulso, né? Pensar, falar, não, será o que eu estou fazendo está certo? Começar a pausar, né? Antes, como você fala, né? Antes de responder, contar até 10, aquilo que a gente falou da água na boca, para dar tempo de você não fazer bobagem, né? Dar um espaço, É. com Vamos dar início com certeza. as preces, Sol? Sim, Vamos lá, pode começar. então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Bom, hoje a gente está no capítulo 13, para sintonizar quem está chegando aí pela primeira vez, capítulo 13 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está falando do capítulo que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E a parte do Evangelho desse capítulo aqui é convidar os pobres e os estrupiados. Tá? Eu vou ler então, depois eu volto para a explicação. Me perdoem, porque eu estou com o restinho da gripe, só sobrou a tosse agora, então eu começo a falar um pouco, já começo a dar vontade de tossir. Vamos lá. Convidar os pobres e os estrupiados. A passagem que está em Lucas, capítulo 14, versículo de 12 a 15. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a ceiar, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos, que serão ricos, de medo que eles vos convidem em seguida a seu turno, e que, assim, retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para eles os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos,
Estarei felizes porque não terão meio para vô-lo retribuir. Porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estava à mesa, tendo ouvido essas palavras, lhe disse: Feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Bom, agora a explicação de segundo Allan Kardec, né? Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estrupiados. Essas palavras, absurdas e tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e os homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito das cores berrantes. O fundo dos pensamentos se revela nessas palavras. Serei felizes porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, disse: Convidai para os vossos festinhos os pobres, porque sabeis que esses não poderão nada vos retribuir. E por isso, e por festins, é preciso entender, não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância de que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação no sentido mais literal. Quando pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, lhe honrar, ou que podem convidá-las a seu turno, outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não possui entre os seus? É por vezes prestar-lhe um grande serviço sem aparentá-lo? Estes, sem irem recrutar os cegos e os estrupiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Um item, né, bastante curto, no capítulo que nós estamos estudando, né, da vossa mão esquerda não saiba o que faz a direita, nós falamos aqui, né, que nós estamos aprendendo, né, neste momento, Allan Kardec, nos ensinamentos de Jesus, está nos mostrando como nós devemos portar perante a caridade. Né? A gente já iniciou, a gente já falou bastante, que até um tempo aí a caridade era entendida como esmola, né? Até a palavra esmola ela é usada em muitos momentos, mas quando nós vamos entender, e esse é o trabalho de Allan Kardec, né? Pegar esses ensinamentos de Jesus que estão no Evangelho, e esse texto, né? Esse trecho aqui está no Evangelho de Lucas, e Jesus está dizendo, né? Até a palavra aqui que ele usa, né? Festa, e aí ele usa o termo, né, convidar pobres e estrupiados. Então nós estamos falando de caridade, de entendimento de caridade, de como fazer a caridade, a quem nós devemos fazer a caridade. Então lá inicia dizendo que nós devemos fazer o bem sem ostentação, sem fazer propaganda, infortúnios ocultos, procurar aquelas pessoas que realmente estão passando por necessidade, né? E não, como a gente diz, né, fazer uma fila na rua para entregar a cesta básica, onde muitas pessoas vão se aproveitar disso sem ter necessidade. Depois falamos semana passada do óbolo da viúva, né, um ensinamento de Jesus ensinando, né, que a gente falou que a gente precisa ter dinheiro para poder fazer caridade. E Jesus pega um exemplo da sua época de uma mulher, né, viúva, que já tinha perdido, no caso, o marido, o sustento da família, que passa por necessidade, vive, né, do auxílio dos outros, e lá com um pouquinho de dinheiro, com quase nada, ela vai e doa isso, né? Então a gente já está aprendendo. E aqui Jesus está praticamente repetindo com outras palavras, né, em outro momento, na outra parte do Evangelho, de como que nós devemos nos portar novamente perante a caridade. E aí ele usa aqui um termo de banquete, né? E é muito interessante, o pessoal já foi falado aqui também, é falado, né, que as palavras de Jesus, às vezes, elas
se você ler sem ter um entendimento, essa é a função do Espiritismo, essa é a função dos Espíritos, essa é a função de Allan Kardec, de pegar esse entendimento, né, as entrelinhas de Jesus e nos mostrar, né, uma forma que as pessoas vão falar, quer dizer, eu não posso fazer um almoço e convidar meus amigos, eu não posso fazer um almoço e convidar minha família. É lógico que a gente pode. Aqui que Jesus está falando não é desse almoço, né, não é do almoço para a família, mas ao mesmo tempo aqui eles explicam, né, como que a gente faz, quem que a gente quer ter perto de nós, né? Algumas pessoas brincam, né? As pessoas querem ser amigas dos deputados, dos senadores, dos vereadores, das pessoas que têm posse, né? Que aparecem, mas é muito difícil você ter amizade com pessoa que não te, vamos dizer assim, né? Não te põe no topo, não te dá pompa, não te dá foto no jornal, né? Não te dá likes como usam hoje as pessoas, né? Então, ele falou assim, Jesus está falando de convidar quem? Quando a gente vai entender aqui numa parte do texto, né, ele diz, né, é da sua fartura, da sua abundância. Para quem que você vai dar isso? Né? Para quem que você vai oferecer isso, né? O que você tem, né? Então, a gente tem aprendido com relação à caridade, que a caridade é eu doar de mim para aqueles que necessitam. E sem fazer propaganda, né? Sem mostrar para os outros que eu estou fazendo. E esse capítulo ele cai bastante naquilo que a gente fala bastante, acho que é onde acontecem os maiores problemas nas relações entre pessoas, né? É aquele negócio de que eu ajudei a pessoa e a pessoa nem obrigado falou. Eu ajudei a pessoa e ela nem me retribuiu. Né? E depois a gente fala que não, que eu faço caridade porque eu sou bondoso, porque eu sou bom. Não é só a gente reparar as atitudes que nós temos que nós já vamos perceber que a única coisa que a gente quer é retribuição. A única coisa que a gente quer é foto no jornal. A única coisa que quer é que as pessoas falem que nós somos bons. Né? A gente quer que as pessoas digam, não, nossa, ele é bom, nossa, você viu o que ele fez? Então, mostra claramente, Jesus fala bastante disso, né? E depois Kardec vem trazer num capítulo, porque nós estamos acostumados com isso, ou nós queremos isso. Nós queremos ser reconhecido pelos outros na minha bondade. Se alguém falar que eu sou ruim, que eu sou mal, que eu sou isso, né? Vira numa briga, vira num problema. Então a gente está sempre tentando mostrar para os outros que nós somos pessoas boas. Então nesse item aqui, Jesus está, né, num trechinho do capítulo de Lucas 14 aqui, falando sobre isso. E Allan Kardec diz, né? Aí começa lá dizendo, quando derdes um banquete, não convidei vossos amigos, sim, os pobres e os estropiados. Aí o Allan Kardec usa aqui, essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, essas palavras seriam absurdas se tomadas ao pé da letra. Sublimes se delas entendermos o Espírito, o que Jesus quis dizer. Aí ele vai explicando. Jesus não queria dizer que, ao invés de amigos, é preciso reunir à mesa os mendigos da rua. Sua linguagem, aí Allan Kardec explica aqui, né, como que era a linguagem de Jesus. Ele diz, sua linguagem era quase sempre simbólica, né? Ele colocava símbolos para poder mostrar o que ele queria. E aí ele diz assim, e para homens incapazes de entender as formas delicadas do pensamento, eram necessárias imagens fortes que produzissem o efeito semelhante a cores berrantes. Então ele usava, né? Vem, convide os mendigos para sua mesa, convide os pobres, todos aqueles necessitados. Aí ele diz assim, a substância de seus pensamentos se revela nessas palavras. Sereis felizes, pois estes não têm
meios de vos retribuir. Isto quer dizer que não se deve de modo algum, ele repete aqui, né, o que a gente já falou em outros itens, não se deve de modo algum fazer o bem esperando por retribuição, mas pelo puro prazer de fazê-lo. Olha que interessante, né? Allan Kardec está colocando nas palavras de Jesus que nós devemos fazer o bem sem esperar retribuição e, e sim pelo simples prazer de fazê-lo. Ou seja, quando é que nós vamos conseguir fazer o bem, fazer a caridade por prazer? Né? Trocar isso por uma outra coisa que a gente gosta muito. Né? Hoje, ao invés de eu fazer isso que eu gosto muito, eu vou fazer o bem. Né? Quando eu conseguir tirar momentos, vamos dizer, do meu descanso, daquilo que eu tenho, em benefício de alguém que realmente precisa. Né? Porque a gente tem percebido, muitas das vezes, que nós temos feito bem às pessoas que não precisam tanto. Né? Ele diz assim, o dia que a gente conseguir, né, olhar as pessoas de forma igual, né, que é aquilo que a gente fala assim, o termo bastante usado, fraternidade, né? A gente percebe que existem várias, aqui a gente não consegue falar tanto, mas a gente sabe que nos trabalhos espirituais se usam muito os termos fraternidade, né? As equipes que trabalham, né? A gente sabe que aqui, quando a gente faz essa live, quando a gente faz a nossa oração, quando a gente já tem os dias certos de fazer, nós somos visitados, né? E eu acredito muito nisso, algumas pessoas ainda têm um pouco de dúvida, que nós reunimos sim, nós trazemos para esse estudo as pessoas do mundo espiritual que se afeiçoam com a gente, e sim, quando a gente quer fazer o bem, né, quando a gente faz aquela oração final, que a gente dedica essa oração às pessoas que necessitam, essas fraternidades, né, aquilo que a gente chama de correntes também espirituais, trabalham. Né? Alguns centros já denominaram, ao invés de dar nome de centro espírita, eles dão o nome de fraternidade espírita. E a gente fala assim, o que é fraternidade? É amor de irmãos, mas de irmãos sendo qualquer um, né? Qualquer ser, é o que Jesus explica para nós, né? Quem são as pessoas que vivem aqui no universo, né? Vamos dizer assim, no nosso planeta Terra? São irmãos. E é difícil a gente encontrar nessas pessoas que não são consanguíneas, que não nasceram no mesmo teto, que são irmãos. Mas a gente consegue muito quando a gente se afeiçoa por uma pessoa que pensa igual a gente, que tem os mesmos gostos, né? A pessoa fala, esse é meu irmão, né? Não é da família, não é consanguíneo, mas é irmão. Por quê? Porque pensa igual. E as pessoas que não pensam igual, nós separamos, né? Ontem aconteceu, a gente estava comentando bastante hoje no nosso dia de trabalho, acontecido ontem da morte, né? De uma pessoa, e quase a morte de duas, por, né, politicagem, por um pensar diferente do outro, por extremismo, vamos dizer assim, político. E a gente está matando, né? A gente está brigando por pouca coisa, né? A gente está falando do Diego, né? Eu gosto bastante de futebol, e as pessoas brigarem por isso, né? Matarem uma outra porque a outra gosta de um e ele gosta de outro, né? Então a gente percebeu que a gente chegou num ponto, e eu achei bacana, né? Eu estava assistindo uma reportagem com uma exceção, né, de um político só. O restante todo falou, né, que a gente precisa acabar com isso, que a gente precisa respeitar o pensamento do outro, que a gente tem que entender que é só, né, política, não é guerra, e a gente está fazendo guerra por qualquer coisa, porque o outro gosta de um e eu gosto de outro, né? E aí a gente está falando aqui, Jesus está ensinando para nós que nós temos que trazer as pessoas mais difíceis, as mais problemáticas, as que têm mais necessidades, para que nós possamos ajudá-los. Né? Então, assim, fica nessa discrepância do entendimento que as pessoas têm hoje, né? Alguns políticos usando o nome de Deus para dizer que são
mais, né, religiosos do que os outros, mas com a vontade e o desejo de matar o outro porque pensa diferente ou porque agiu diferente dele. Então nós estamos vendo aqui, né, que o Jesus estava ensinando. Em nenhum momento Jesus ensina isso. Né? Em nenhum momento Jesus pede, né, para você acabar com aquele que pensa diferente. Ele, pelo contrário, ele pede para você deixar aqueles que estão bem, que você já está bem, e vai cuidar daqueles, né, que são os mais necessitados. E aí você pega, a gente já falou, né, várias vezes isso, né, um exemplo aqui, Chico Xavier, a gente tem outro exemplo, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, são as pessoas que aparecem aí com mais, né, nome de pessoas que abandonaram o seu convívio, a sua vida normal, né, que todos nós queremos ter vida normal. O que é vida normal? Ter família, ter uma casa, ter um trabalho, viver e voltar para casa. E essas pessoas não, essas pessoas abandonaram suas casas, o seu conforto, né, o que tinham, talvez, de melhor, para ir cuidar desses, né? E às vezes a gente fica aqui recriminando, né, dizendo que não é assim, e se dizendo, e muitas das vezes, religioso, né? Ah, eu sou religioso, eu sou cristão, mas não é capaz, né, de olhar para uma pessoa menos abastada, aquela com menos conhecimento, né, com menos recursos, e se considerar irmão dela. É como a gente brincou, né? As pessoas quando falam de reencarnação, elas citam sempre assim, né, que gostariam de saber o que foram no passado, mas nenhuma quer saber que foi um bandido ou que foi uma pessoa muito simples, né? Quer saber se morou num castelo, se era rei, se era rainha, né? Então a gente percebe que o nosso entendimento ele está muito distante disso, mas nós não podemos, na verdade, deixar de falar, estudando os ensinamentos de Jesus e saber o que Jesus falou. O que Jesus ensinou? Jesus ensinou isso, né? Pedindo para a gente dar mais valor às pessoas com mais necessidades, abandonando um pouco aquelas que já não precisam tanto, né? E doar de nós aquilo que nós podemos doar para essas pessoas, né? Então, a gente vai percebendo que se a gente não falar, se Jesus não tivesse falado, se a gente não se aprofundar nos ensinamentos de Jesus, nós vamos fazer tudo errado daquilo que ele ensinou. E depois vamos nos perguntar, por que o mundo é assim? Por que o mundo está desse jeito? Por que está chegando nesse ponto? Por causa disso. Porque estamos esquecendo o verdadeiro sentido do ensinamento de Jesus e tentando entender os ensinamentos de Jesus do meu jeito. Querendo colocar as coisas que eu gosto de fazer como desculpa. Né? Se Jesus tivesse aqui, ele faria dessa mesma forma. Jesus não toleraria isso. Não, Jesus não toleraria essa forma de ser, né? De ver cristãos querendo acabar com o outro porque pensa Jesus nunca, diferente. Jesus, vendo as coisas erradas, nunca disse, né? Levantem espadas e vão conquistar o que é certo, né? Briguem, lutem por aquilo que eu estou dizendo, né? E sempre pedindo, né, para as pessoas se melhorarem por si só, né? Cada um cuidar da sua própria vida, cada um cuidar da sua própria evolução. E o que você vê na maioria dos que se dizem cristãos hoje é que eles acham que sabem mais do que os outros e que os outros têm que pensarem da forma deles, né? Sem pensar se eles estão certos ou errados. Jesus só pede que a gente se reforme intimamente, né? Ele não pede que a gente mude o mundo. Ele não pede que a gente. Ele nunca pediu para se rebelarem contra os romanos e irem degladiar contra os romanos, que era o povo que dominava na época. E sim, ele falava: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, pense nas coisas espirituais e cada um pode dar a Deus o que é dele, né? E as pessoas que oprimem, as pessoas
que fazem coisas erradas, deixem elas responderem por aquilo que eles fazem errados. Você fazendo o que é certo, já está de bom tamanho. Se todo mundo tiver essa consciência, ou a maioria tiver essa consciência, o mundo será muito melhor, né? Sim, na verdade é claro isso, né? Não tem como a gente fazer um mundo melhor com essa forma de agir, né? Com não respeitando os outros, não entendendo, né? Eu assim, é bastante difícil, sim. A gente tem que entender que não é fácil para nós, pelo nosso desconhecimento, vamos dizer assim, né? Eu falo assim, eu luto bastante com a minha falta de evolução. E eu não deixo de ler, não deixo de estudar, eu não deixo de tentar praticar e melhorar. Mas eu percebo, assim, que eu estudo bastante e em algum momento tá lá vindo um pensamento diferente, né? Às vezes uma indiferença, alguma coisa, e você tem que lutar contra isso, né? Eu falo para todo mundo, é uma conversa que a gente tem em família, a gente fala assim, acordar todo dia cedo e ir para uma batalha da vida não é fácil. Não. Todos os dias você acordar, né? Que nem fala assim, para a maioria das pessoas, as pessoas falam, é segunda-feira. Você saber que tem uma semana inteira de trabalho e tem que acordar cedo e tem que cumprir o seu horário para você ter alguma coisa. A gente fala assim, não é fácil. Aí nós percebemos, né, que o quanto a nossa evolução ainda é pequena, apesar de a gente ter feito um tempo grande de evolução, a gente percebe que a gente precisa muito estudar, a gente precisa treinar muito para se tornar um pouquinho melhor. A gente percebe que assim, a nossa evolução, eu falo pelo tempo que eu tô, né, que eu me dedico ao entendimento do espiritismo e de busca, né, pessoal de melhoria, e você sabe que assim, se a gente for ver o progresso que a gente fez é pequeno, É. né? A quantidade de coisas que às vezes passam na cabeça da gente quando a gente vê, né? Eu vejo a Ivete aqui, né, colocando tempos difíceis e a luta dela é bastante grande de ver pessoas que pensam diferente daquilo que ela está fazendo, né? Enquanto ela luta por um lado para fazer o bem de um lado, outros estão, né, nem aí com nada, né? Como você falou, a quem mais é dado é mais é cobrado. É, sim. As pessoas que têm um pouquinho que seja de evolução, é difícil para ela viver no mundo onde a maioria das pessoas não estão fazendo. Né? E a gente vai falar assim, e nós estamos falando muitas das vezes de pessoas que têm uma religião. Né? A gente estava tendo, fala assim, meu trabalho é gostoso porque a gente consegue fazer isso, né? Ter pessoas de religiões diferentes e a gente conseguir conversar de uma forma sem preconceito, sem exaltação, de vários assuntos. E o que a gente mais percebe é que a gente vê em muitas pessoas religiosas, muitas pessoas que deveriam, aparentemente, ter um conhecimento disso que a gente fala, né? Até tem um colega que ele se diz, né, da protestante lá, do que uma religião evangélica, e ele fala, como que a gente não aprende isso? Então a gente percebe, né, e eu tenho falado bastante isso, que nas religiões as pessoas não falam isso. Parece que as pessoas não estão ensinando o que Jesus ensinou. Né? Elas estão deixando passar, estão preocupadas com outras coisas e não chega às pessoas o entendimento do que o Jesus realmente queria. Né? Então as pessoas estão indo na religião apenas para marcar lá território, para aparecer perante as pessoas que ela é religiosa, para brincar, né, de que é religiosa. Até tem um colega que ele fala uma coisa bastante interessante, fala assim, a pessoa veste um cosplay, né, de religioso, mas ela não é, na verdade, religiosa. E a gente está fazendo isso, né, às vezes. A gente está indo por ir uma religião, se diz que gosta dessa ou daquela religião, mas, na verdade, no íntimo, não pratica. E eu falo assim, e é difícil, sim. Se a gente não lutar com isso, se a gente não buscar no íntimo da gente que a gente precisa fazer isso, que a gente precisa, sim, entender, brigar com essas... Né, eu uso muito e acho que é o mais claro. Nós temos um instinto ainda
animal, né? Aquele instinto de brigar por qualquer coisa, de deixar as emoções falarem. E a gente usa muito pouco a razão, né? O raciocínio, o pensamento, como a gente falou ali no Gotas de Paz, né? Pensar antes de agir. Isso é de nós, seres humanos, da inteligência. Da inteligência, não que a gente é gênio, super inteligente, mas que a gente já tem a inteligência ou a capacidade de pensar, né? Então a gente se deixa levar por esse instinto, por essa emoção e faz coisas que depois se arrepende. Que depois a gente vai carregar a nossa reencarnação de muitos problemas por agir na emoção, por se deixar levar por emoções, por se deixar levar por pose, por posse, né? Porque ninguém pode, porque a pessoa não pode falar isso, porque as pessoas isso, ou aquilo. Nós vamos ter que despojar, né? Tirar da gente essas coisas de egoísmo, de orgulho, que a gente fala que não tem, mas que a gente percebe que tem, né? É, Que a gente é mais do que é, e aí fala assim, e às vezes deixa passar um ensinamento, um aprendizado, um ensinamento de Jesus, e amanhã, como diz, a gente, né, é capaz de ir numa igreja, escutar um ensinamento e sair da igreja 2 passos para fora da igreja, sei lá de qual dominação que se dê, já está chutando, já está brigando, já está empurrando o carro para cima dos outros, já está descumprindo leis, né? Tanto leis materiais nossas da Terra, como leis espirituais. Por quê? Porque nós não deixamos esse ensinamento entrar mesmo no nosso íntimo a ponto de falar, não, a partir de agora eu vou fazer dessa forma. Né? é, Eu quero realmente mudar. Né? Eu quero ser uma pessoa diferente, eu não posso mais agir. E cada vez que agir, né, tipo assim, né, deveria, né, se tivesse alguma coisa assim, né, cada coisa errada que a gente faz, um mecanismo dentro da gente torturasse a gente, né, a ponto de falar, oh, você não pode fazer isso, né, olha o que você está fazendo, de lembrar a gente do que a gente está fazendo. E às vezes a gente faz, como é dito ali no Gotas de Paz, às vezes a gente vai perceber muito tarde é, que fez. Então, você falou, legal quando a gente ainda consegue, né? Mesmo que demore um pouquinho, de falar, nossa, eu fiz errado, olha, eu não devia ter feito dessa forma. Mas o dia que a gente conseguir chegar a ponto de não fazer, né? De pensar antes de fazer, quanta coisa a gente pode modificar. Então, eu estava falando, eu me sinto assim, né? Eu falo assim, e não é culpa minha diretamente, é culpa da minha evolução, ou seja, da pouca evolução que eu fiz ao longo do tempo. Então, eu me vejo às vezes falando, nossa, eu poderia estar muito melhor que isso. Eu poderia estar pensando diferente. Falei, por que não estou? Porque estou deixando a vida passar, né? Estou vivendo, deixando a vida me levar, com a música do Zé Pagodinho, deixando acontecer da forma, o dia que der, né? A gente brinca, né? As pessoas, quando falam em reencarnação, quando elas falam sem o conhecimento, elas falam, a próxima encarnação eu quero já mudar alguma coisa. E eu acho assim, né, bastante difícil falar assim, nossa, eu vou esperar a outra encarnação para fazer algo que eu já estou percebendo é, que deveria fazer. Mas eu sou tão acomodado e tão preguiçoso que eu falo, na próxima eu vou tentar. E aí a gente vai perceber por que é que a gente está tão atrasado. Né? eu tô, assim, quando a gente pensa nessas coisas, igual aconteceu o crime de ontem, né? Uma coisa que eu estou tentando batalhar dentro de mim é tentar entender as pessoas que pensam realmente diferente de mim. Por quê? Porque a gente, quando a gente, por exemplo, a gente é espírita, então tem um certo conhecimento, a gente sabe, acredita que saiba o que é certo. E quando as pessoas se dizem cristãos e atuam de forma diferente do que você pensa, você começa a sentir raiva dessas pessoas. Ao mesmo tempo que você não consegue evangelizar as pessoas de uma maneira correta, você acaba sentindo uma certa raiva dessas pessoas e por elas fazerem errado. Você está vendo que elas estão falando, se dizem cristãos, você está vendo que ela está indo totalmente contra Cristo. Só que é assim, acho que, não sei se era Schopenhauer, se é Nietzsche que falava, um filósofo,
que se você conviver muito tempo com alguém que você acha que é seu inimigo, você vai, você vai agir da mesma forma que o seu inimigo. Ou seja, se eu acho que a pessoa está sendo um mau cristão, e eu vou ficar batendo na tecla que ele é mau cristão e brigando com ele e tentando convencer ele a se tornar para o meu lado, vai chegar o tempo para eu tentar conseguir isso, eu vou agir da mesma forma que ele, né? Então, a gente tem que tomar cuidado e entender que o ser que pensa diferente da gente, no caso que a gente está falando aqui dos cristãos que se acham melhores que os outros, que eles apenas estão equivocados, apenas como nós já estivemos no passado, como muitos fazem de errado, são pessoas ainda que precisam de um despertar espiritual para evoluir, né? E não encarar eles como pessoas ruins na sua essência, né? Ruins todos nós somos de certa forma, ou todos nós já fomos piores do que isso. Então, essa é a batalha diária da gente, né? Entender que a pessoa, por mais que ela esteja errada, ela tem a sua justa razão de pensar daquela forma. Ela acha que está certa, né? Então você tem que entender esse lado. É uma batalha diária, porque o sentimento de selvagem da gente, de ódio, de raiva, vem afora, né? E a gente, se bobear, a gente começa a agir da mesma forma que eles, com violência, com truculência, que, né, se o cara é de esquerda, porque o cara ele acha que é certo, então vai combater o de direita, daqui a pouco ele está, né, a gente vê na eleição de 2018, um cara de esquerda deu uma facada no candidato a presidente. Agora você vê que o cara que é de direita meteu um tiro no cara que é de esquerda, ou seja, está todo mundo agindo da mesma forma, com violência, tentando convencer a outra parte que a outra parte está errada. E a gente tem que procurar entender, né? Acho que é isso, né, Oswaldo? Sim, mas é o que você está falando, eu acho que, assim, no que a gente tem falado, é difícil. É você ver as coisas acontecer e você não fazer nada, né? Porque a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa. É. Né? E, assim, o que eu aprendi pelo Espiritismo não significa porque a gente tem que perdoar as pessoas, que as pessoas têm que fazer o que elas quiserem. Não. O que eu não tenho é que comprar uma briga pessoal com a pessoa. Você falou uma coisa bastante interessante, né? Que as pessoas, eu lembro de uma aula de evangelho lá no Centro Espírita, que as pessoas têm ainda uma ideia assim, né? Se alguém dá um tiro em mim e eu desencarno, amanhã eu tenho que encarnar e dar um tiro na outra pessoa, Acho que isso aí é né? mentira, né? E, então, aí as pessoas acham que é isso, né? Então as pessoas têm como ideia isso que se falou, que a vingança para retribuição e reparação, as pessoas têm que vir numa outra vida. Então, eles até dizem, né, que uma pessoa que praticou alguma coisa ruim, ela vai ter que passar por uma coisa parecida. Isso. Mas não significa exatamente. Então, mas assim, o que as pessoas pensam? Então quer dizer que a maldade nunca vai acabar. Fica. E na verdade não é isso. Eu posso vir para passar alguma coisa, e isso já tem exemplo que a gente já falou em outras vezes, eu tenho que vir à vida e passar por uma coisa terrível, mas não necessariamente que precise, né, ser pela mão de uma outra pessoa. Então, em algum momento, isso vai ter que cessar. E a gente fala assim, quando que isso vai cessar? Quando houver mais perdão. Porque enquanto a gente continuar orgulhoso e egoísta, tudo que fizerem contra mim eu tenho que retribuir. Né? E aí a gente volta lá na pena de talião, né? Olho por olho, dente por dente. E não é isso. Só que é assim, mas se acontecer com o outro, não tem problema. O outro precisa perdoar. Mas se acontecer comigo, não. Né? Porque a gente fica, não, mas isso não pode acontecer, mas a pessoa fez. Mas não é justo, né? Então, fala assim, a justiça não é nossa. A justiça é de Deus. Então, quando eu faço algo de errado, não é o outro que vai dizer para mim o que eu tenho que passar. É a lei de Deus. Da mesma forma, quando alguém faz errado, não sou eu que tenho que dizer o que ele vai passar. E nós ficamos cobrando. Né? Eu falo assim, tá, as pessoas têm que ser cobradas, sim. A justiça tem que fazer, né, correr por ela, tem. Mas eu não tenho que ficar dizendo, olha, a pessoa fez, olha o que ela fez. Não deixe passar quieto, olha, não deixe passar batido. A gente quer
uma vingança. Né? Mesmo quando a gente não faz diretamente, a gente fica esperando, né? A justiça que a gente espera é que a pessoa passe pela mesma coisa que eu passei. Isso não é de nós, isso é da lei de Deus. O que a pessoa tiver que passar é com ela. Se vai passar ou não vai, será que Deus vai deixar passar? Será que Deus está vendo? A gente fica sempre nessa, né? Será que Deus está vendo? E a gente fala assim, se ele é Deus, esse é Deus que a gente acredita, nada passa, né, despercebido por Deus, na forma que Jesus diz, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Então, tudo que acontece no universo, dentro dos mecanismos que se existem, nada fica impune. Só que como nós não acreditamos na justiça de Deus, nós queremos fazer a nossa justiça. Né? E fala assim, quando a gente fala que quer justiça, o que a gente quer? Se uma pessoa matou a outra, ela tem que morrer. Aí tem que pôr cadeira elétrica, pena de morte e essas coisas. Aí um monte de gente não concorda se você falar que não tem que ter pena de morte. Mas como? Né? Porque a morte não é nossa. É. O tirar a vida da pessoa não é algo que nós devamos fazer. E a justiça divina Né? é muito complexa, né, Oswaldo? A gente não, Sim, não sabe por que meios, né? Que tem várias e várias existe. encarnações, né, atenuantes, tem. Não é porque você foi estuprado nessa encarnação que você vai estuprar o seu próprio estuprador na próxima, Sim. sabe? Aí é olho por olho, dente por dente, né? Então, é essa vingança que a gente espera, que a pessoa sofra do mesma coisa que eu sofri. Eu tenho que sofrer, é meu. O que o outro tem que sofrer é dele. Né? E A outra, Madre Teresa de Calcutá. se o outro aprendeu, sentiu e aprendeu, não precisa passar por todo aquele sofrimento. Deus não é um sádico, né? Não é um juiz, né, do Velho Testamento que é olho por olho, dente por dente. Se eu fiz algo de errado na próxima encarnação, se for útil para eu aprender, eu vou passar por aquilo. Se não for útil e eu aprendi de outra forma, e segue o jogo, né? A justiça divina é muito mais complexa do que a gente tá, do que a nossa, né? Do jeito que a gente pensa. Madre Teresa de Calcutá, ela fala um negócio assim, no final é entre eu, né, entre mim e Deus. Cada um vai responder. Só que nós, né, eu lembro muito, eu trabalhei em escola e eu lembro das crianças falando, né? Duas crianças fizeram a mesma coisa durante o intervalo da aula ou dentro da sala de aula. Aí você chama um deles. E aí ele está lá, você está perguntando para ele: o que você fez? Por que você fez? Então você vai vou chamar seu pai, sua mãe, né? Você vai ficar suspenso ou vai acontecer alguma coisa. Primeira pergunta que ele faz, mas e o outro? É, Mas ele também fez, ou seja, nós fazemos a mesma coisa que as crianças, nós ficamos sempre preocupados se o outro também vai passar. A gente fica esperando que o outro já seja cobrado por Deus e já sofra aquilo que eu quero que ele sofra. Eu não sei como que Deus vai cobrar dele, mas é. Deus tem essa forma de fazer. Mas a gente quer ver, né? Para eu ficar satisfeito e feliz, eu quero ver ele sofrendo e falar: ah, tá vendo? Ele tá sofrendo por aquilo. Eu quero ver ele sofrendo, eu quero, na verdade, que ele sofra. Né? Eu quero ver o que está acontecendo. Eu quero ver se Deus está cumprindo, né? A mesma coisa que a gente fazia com os pais, mas o meu irmão será castigado também da mesma forma? Quer dizer, não é minha preocupação. A minha preocupação é comigo. Por que eu estou passando por isso? Porque eu estou devendo. E o outro? O outro é ele e Deus, né? O dia que a gente conseguir, na verdade, começar a entender isso, que eu não tenho que ver com a vida do outro, eu tenho que ver só com a minha, É. e aceitar
Opa, Voltou? voltou. Ai, Deu uma travada. faz tempo que não dava. Fazia, mas tá bom, voltou ainda assim. Né? Então, na É, verdade, é mais ou menos isso, né? A gente fica esperando, né? A gente não quer saber da gente, o que a gente tem que fazer. A gente quer saber se Deus vai cobrar o outro do que ele está fazendo. Então, como a gente diz, a gente tem muito o que aprender. até nas psicografias, né? Quando a gente recebe uma psicografia de uma morte violenta, a gente quer entender por que acontece aquilo e a gente quer ver a justiça divina ali, né? Ontem mesmo eu estava lendo um livro que era sobre mortes prematuras e uma menina que foi estuprada pelo pai desde 4 anos de idade, desencarnou e depois, quando fez 14, 16 anos, se suicidou. E queriam saber por que aconteceu aquilo, né? Por que Deus deixou aquilo. Aí foi mostrado que a menina, né, a mulher, por várias e várias encarnações, ela tinha um desvio sexual e ela fazia muitas coisas erradas sexualmente, né? Era pervertida, ela e o marido dela. E nessa encarnação ela veio como o marido veio como pai e ela como criança. Mas o que Deus fez? Não fez o marido vir para estuprar a menina para pagar o que a menina tinha feito de errado. E sim veio para ver se o amor fraterno, o amor de pai, fazia eles se unirem e progredirem, né? Deixarem esse defeito deles de perversão para lá. E a reencarnação falhou. Simplesmente isso, falhou. O rapaz não segurou seus instintos e falhou. Aí, se você for parar para pensar, olhar o fato em si é totalmente errado. Você queria que a menina não sofresse tanto daquele jeito, mas e o pai sofresse mais. Mas você vê que a justiça divina é complexa, né, Zô? Sim. Então a gente fica esperando, a gente não concorda com essas coisas, né? É, Não que a gente deva concordar, mas assim, a gente não entende os motivos que pessoas estão passando por coisas, né? É até difícil você falar nisso, né? Que uma menina que nos falou de 14 anos está passando por uma coisa dessa, e é por algo que ela fez no passado, mas é difícil para a maioria das pessoas, por não ter esse entendimento e não buscar esse entendimento. Eu falo assim, até para os espíritas, para as pessoas que estudam, né? Quando se perguntava lá para Chico Xavier, ele sempre tinha a resposta disso. Não, estão passando porque são devedores na justiça divina, estão pagando hoje e a gente não entende. Então, às vezes, para o espírita é mais difícil. E é difícil muito mais para outras religiões que não acreditam nisso, né? Mas, não, assim, ao mesmo parece que Deus fez ela reencarnar para ser estuprada desde 4 anos de idade. Não foi isso, isso. não, não, Né? Não, nunca é parece que isso. não é. Ela vai vir nessa encarnação para ser estuprada desde os 4 anos de idade para depois ficar tão triste e se suicidar com 14, 16 anos. Não foi isso. Foi uma falha da reencarnação e não conseguiram suportar ah, os problemas que eles não causaram no passado e uma possível solução. Né? Como diz ela, choca, choca, porque assim, a gente fala assim, a gente só vive a vida de agora. A gente não tem conhecimento nenhum, a gente está buscando, né? E a gente fala assim, o que Jesus fez há 2000 anos? E nós vamos falar há 160 anos. O Espiritismo está tentando explicar isso, ou seja, nós não temos condição de. E aí, às vezes, quando alguém perdoa, no caso desse, ou quando alguém tenta entender, as pessoas não querem, né? Entender, porque nós, apesar de dizermos que acreditamos em Deus, nós não acreditamos, né? Porque nós não achamos que isso, como você falou, É, a encarnação desses seres não partiu de Deus. A gente fala assim, partiu de quem? Né? Será que, como você falou, será que Deus gosta? Deus é um sádico que gosta de ver as pessoas sofrerem? Não. Agora, como você disse, ele tem lá, que nós não entendemos e não queremos entender, é o meio que ele usa para fazer as coisas chegarem em algum lugar. E nós percebemos que é difícil. Né? Eu falo assim, a gente está estudando, a gente está aprendendo, mas a gente não está preparado para um monte de coisa. Né? E a gente fala assim, quando a gente vai aprender isso? Quando a gente vivenciar isso no dia a dia. é. Então, você fala da encarnação, a gente fala assim, do suicídio, né? Você falou aí o caso de suicídio. A gente fala assim, a primeira vez que uma pessoa tira a vida dela, isso marca a vida dela de uma forma muito ruim. E isso vai ficar gravado nela, né, na mente dela, o que aconteceu. Mesmo que ela viva várias vidas. O que vai acontecer? Sempre que ela encarnar
naquele momento mais difícil da vida dela, naquilo que ela ainda não aprendeu, ela vai buscar o suicídio. Né? E fala assim, e o que Deus vai fazer? Deus vai tentar munir essa pessoa de pessoas próximas, de guias, e de tentar fazer com que ela não se suicide. Porque o dia que ela vencer isso, né, passar por uma vida sem cometer o suicídio, ela venceu. Aí ela começa a evolução. Então ele fala assim, nos momentos mais difíceis da nossa vida, se a gente se deixar levar pelo instinto, se a gente se deixar levar pela emoção, a gente vai fazer coisa errada. E qual é a ideia? A ideia é não fazer. Para quê? Para que a gente saia da vida sem cometer muitas coisas erradas. Isso que eu falei. Então, quando a gente conseguir parar para pensar, agir antes de fazer, né, respirar para não fazer coisa errada, nós estamos dando um passo para não cometer algo de muito ruim. Porque quando a gente se deixa levar pela emoção, quando a gente vê algo de muito ruim, significa que a gente está agindo por instinto e por impulso. E o que vai acontecer? Eu vou fazer errado e vou sair dessa encarnação e vou voltar fazendo errado. Até quando? Até quando eu conseguir, na verdade, reter esses ensinamentos, esse aprendizado e não cometer essas coisas mais. E aí eu começo a evolução. Né? Então a gente precisa estar bastante ciente, consciente disso para não fazer. Quanto mais rápido a gente tiver essa consciência, menos a gente vai sofrer, né? Menos encarnações vai precisar para a gente passar esses perrengues aí. Precisa de treino, a gente precisa treinar isso, né? Repetir palavras, acordar todos os dias, falar, não vou fazer, eu vou fazer dessa forma, olha o que eu estou fazendo, se cobrar, né? E nada mais do que ter fé, né? Porque são coisas que a gente acredita, mas não vê, não é provado cientificamente, não é igual um filme que passa na TV e você viu, é aquilo mesmo. Então você tem que acreditar nisso, ter a fé que Deus sabe tudo, né, cara? É perfeito. Isso é a fé. Isso. Mesmo que você não esteja entendendo. titubeie, às vezes quando você passa por uma situação horrível, você fala assim, será que Deus é tão bom assim mesmo? Mas tem que pedir fé para que você tenha certeza de que realmente é. É bem isso mesmo. É o dia que a gente fala assim, é o dia que eu acreditar em Deus de verdade, né? Mesmo que eu esteja vendo uma coisa que é difícil do meu entendimento, algo que é muito ruim, vendo pessoas fazendo mal, eu falo assim, não, Deus sabe o que está fazendo. Deixa na mão de Deus. Deus sabe o que está fazendo. Eu não entendo nada, mas Deus sabe o que está fazendo. Então eu não vou tomar nenhuma atitude precipitada porque eu deixo nas mãos. Deixar nas mãos de Deus é isso. É fazer as coisas que cabem a mim fazer e aquelas que eu não entendo, eu vou falar, não, Deus sabe o que está fazendo. Eu vou pedir orientação a Deus para que eu não cometa algo de errado, para que eu faça o certo, para que eu não erre. Deus, né? E buscando isso constantemente. Só Ele conhece todas as variantes, né? Só Ele conhece as nossas vidas passadas, a nossa evolução, o nosso estágio de aprendizado, né? Então não tem como a gente julgar nada, não tem condições nenhuma. Muito bem. Vamos encerrar, Oswaldo? Sim, acho que conseguimos. Bem, né? Então, mais um aprendizado que cabe, né, para a gente colocar, né? Eu falo assim, daqui a pouco a gente vai fazer oração e vai fazer isso, mas que a gente consiga, né, guardar isso e não se deixar levar por emoção, mesmo que a gente veja coisas muito tristes, muito horríveis, colocar na mente assim, não, eu estou aqui para aprender, e isso que está acontecendo, Deus sabe o que faz, eu não vou me interferir nisso. Se eu conseguir ajudar de alguma forma, assim, se eu não conseguir, não adianta nem ficar pensando, né? Eu vou seguir a minha evolução. Muito bem. Isso aí. Então vamos lá. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que nós possamos colocar isso em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, auxiliando a cada um de nós em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus
de Jesus, as correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um de nós. Vamos estender também o nosso pensamento aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, que ficaram, que se encontram em seus recintos, onde quer que se encontre esse irmãozinho, que nós possamos pensar neles e pedindo a essas correntes para que possam visitar todos eles, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. Que assim seja. Que nós possamos agora levar o nosso pensamento às correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas que possam trazer do laboratório espiritual o remédio e que possa colocar sobre a água que cada um disponibiliza o remédio necessário para a necessidade de cada um de nós. E assim seja. E vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações. Vamos juntar as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar os nossos irmãos mais necessitados. Irmão necessitado, nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então este momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Valeu!
Valeu, Fábio. Boa noite a todos. Deus abençoe a todos.